Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Cango Ciência. Hoje a gente tem aqui uma convidada especial. Tem a cola aqui. Ela é fisioterapeuta, pós-graduada em fisioterapia aplicada à neurologia aqui no Hospital Albert Einstein. Trabalha com reabilitação neurocognitiva, que aí a gente já vai tentar entender um pouco o que é isso, que é um método bem novo no Brasil. Então ela faz agora uma outra especialização também nessa área da Itália, então ela tem que fazer tudo em italiano. A gente já conversou aqui que ela vai falar em italiano com a gente. Então, a nossa entrevistada, Vitória Sanches, muito obrigado. Oi, pessoal. Oi, Léo. Obrigada pelo convite. Mesmo com toda a dificuldade para chegar, para achar uma vaga. Nem estacionamento. Não tinha nada. A gente quase abandonou o carro no meio da rua e veio gravar. Veio. Mas muito obrigada pelo convite. Imagina. Agradecer não só a Vitória por ter aceito o convite, mas também ao Mark Zuckerberg, que jogou através do Instagram, ouvindo eu falar, falando que precisava chamar alguém de fisioterapia, jogou o seu Instagram, achei seu Instagram, então obrigado, Zuc. Achei que só acontecia comigo isso, quando eu falo que quero comprar alguma coisa, de repente aparece 20 lojas. Tem que tomar muito dizem que a gente tem que tomar muito cuidado com o que fala. Eu já ouvi, não sei se é verdade, que até com o celular desligado, ou com a internet desligada, alguma coisa assim, que mesmo falando ele conseguiria ouvir, porque às vezes realmente... Vou saber pra tomar cuidado. E assim, você não precisa estar com o Instagram aberto, sim, pra logo depois ele te jogar. Não, já aconteceu de estar fechada, quando eu abro, a primeira publicação que aparece é de uma loja daquilo que eu quero comprar. Exato. E não foi algo que você pesquisou, você falou com alguém. Com alguém, exato. É doideira. Mas nesse caso foi bom. Foi, então, muito bom. Agradeço, Zuc. Com certeza assiste a gente. Sim. Comenta aí. Zuckerberg, comenta aí o que você está achando da entrevista. Bom, eu acho que, para começar, falando sobre a especialização que é em reabilitação neurocognitiva. Aí, eu fui no Instagram da Vitória para ver a reabilitação neurocognitiva. E tem um vídeo em que você fala o que é reabilitação neurocognitiva. E eu gostei muito da frase onde você diz que é um processo de aprendizagem em condições patológicas. Sim. Agora, para o público que não é da área e não conseguiu entender o que é um processo de aprendizagem em condições patológicas, em 30 segundos, o que é reabilitação neurocognitiva numa linguagem que todo mundo entenda? Então, é um processo que você vai reaprender a realizar ações. Mais pra frente eu explico também o que são ações, que é diferente de movimento. E você vai reaprender em uma situação onde você não está no seu estado normal ou totalmente saudável, podemos dizer dessa forma. Então, que está com alguma alteração, pode ser na sensibilidade, do contato, da pressão, do peso, com dor. E através dos exercícios cognitivos, nós realizamos esse processo de reaprendizagem, onde você vai reaprender a se organizar para melhorar aquela alteração que você está apresentando. Então, por exemplo... Levei menos de 30 segundos. Eu nem cronometrei, porque eu já sabia que eu não ia bater os 30. Então, supondo que a pessoa tenha uma alteração neurológica, isso, ela teve algum problema ali neurológico, e isso afetou alguma ação, que não seria um movimento. Posso dar um exemplo? Por favor. Simples. Então, vamos pensar numa pessoa que teve um AVC, certo? Quando ela tem um AVC, obviamente, cria-se uma lesão. E você sabe que nós somos um sistema, então nós vamos tendo várias conexões. Se um local tem uma lesão, essa conexão pode parar de existir ou existir de forma alterada. Então, vamos tentar, o seu corpo tenta refazer essas conexões com compensações. Isso é reorganização que é feito sem ter o nosso controle, sem partir da reabilitação. E aí que surge a alteração. Então, paciente que tem espasticidade, a mão fica fechada, alteração no andar, logo depois do AVC. Então, essa é uma condição patológica. E a reabilitação neurocognitiva trabalha com a ação, não o movimento. O que é ação? São movimentos com uma intenção. Certo? Não é simplesmente uma contração muscular, porque a gente não foca nisso, de alongar ou contrair a musculatura. Até porque muitas vezes esse paciente ele tem a força, ele tem o alongamento. A questão é, do que adianta eu fortalecer ou alongar se a pessoa não consegue fazer essa ativação no local? É com essa parte que a gente trabalha. Não que esteja errado o fortalecimento e o alongamento, mas é uma outra proposta.
Então, tem essa pessoa, certo, que teve essa alteração, e a gente vai tentar entender que ação essa pessoa gostaria de reabilitar. Então, vou te dar um exemplo muito simples. Tem uma pessoa que gostaria de voltar a segurar um copo com a mão direita, tá bem? Pode parecer uma ação simples, mas para quem não consegue utilizar, ter essa conquista é algo muito grande. Até porque se eu tenho o verdadeiro aprendizado, se eu consigo segurar a caneca ou o copo, eu também consigo chegar com a mão numa maçaneta, eu também tenho a possibilidade de segurar um celular, uma xícara, vou voltando a ter essa autonomia. E dentro, por exemplo, dessa ação de segurar o copo, tem várias relações, mas uma delas é a relação punho, palma e dedos. Por exemplo, o paciente que está assim, às vezes ele tem uma alteração no punho, a palma, enfim. Tem várias possibilidades de alterações que essa pessoa pode apresentar dentro da ação. Aí, se é uma ação que a pessoa gostaria de reabilitar, de reaprender, é uma ação que é possível realizar. Porque às vezes chega paciente para mim que não consegue segurar um copo, mas ele decidiu que ele quer aprender um esporte novo, e o esporte que ele quer aprender tem a ver com isso. Então, não tem sentido também. Ele não tem nem experiência passada com isso. Como que eu vou ajudar ele a reabilitar isso? Então, tem que estar nessa zona de que ele já experimentou, é possível realizar no dia a dia, e está área de desenvolvimento proximal. O que é isso? Ele ainda não consegue realizar, mas está próximo dele melhorar e já começar a realizar. Não pode ser algo muito avançado. Então, essa é a nossa ação padrão. Porque, então, aqui tem a relação punho, palma e dedos. Mas essa relação também tem, como eu falei, para abrir a maçaneta, aqui para segurar o microfone. Então, quando a pessoa reaprende verdadeiramente isso e consegue ter esse controle, ela consegue estender para outras ações. E esse é o nosso processo. Então, funcionaria muito mais, por exemplo, essa diferença da ação e do movimento. Você se preocupa, de uma certa maneira, com o objetivo final. Isso, a intenção do porquê eu quero fazer isso. Eu quero movimentar meu braço, então, eu quero pegar o copo. Eu quero estender aqui, eu quero abrir os dedos e segurar, entendeu? Mas pra quê? Porque eu quero segurar um copo e tomar água, porque eu quero estar, enfim, numa situação E também vai um pouco além, acredito eu, porque você deu o exemplo da mão tá fechada, né? Sim. Então, através do exercício, abriu a mão, conseguiu pegar um copo. Exato. Mas aí também ter a força suficiente para manter... Exato. É aquilo que eu falei de mandar o estímulo, da intenção daquele membro estar disposto, todo o corpo, para realizar aquilo. Então, de colocar a intenção. Tem gente que precisa ter a força necessária, a intenção necessária, e tem gente que tem até demais. Então, também controlar essa força também. Porque não adianta eu ficar fazendo exercício, fortalecer ou alongar, mas eu também não tenho o controle, fazer essa ativação e também controlar o tanto que eu ativo. É com essa parte que eu trabalho. E é importante também dizer uma coisa aqui, porque como a gente vai ter pessoas assistindo que não são da área, não são da área de saúde, deixando também claro que no caso da fisioterapia e do que você faz, pegando o exemplo do AVC, não vai afetar diretamente o AVC em si. Então não é que vai reverter um quadro ou se for alguma outra patologia, não é na patologia em si, provavelmente na consequência que aquela patologia trouxe. A gente vai trabalhar nessa reorganização. Lembra que a gente falou que o que surge são alterações pela reorganização que é feito pelo meu organismo. Então agora a gente entra com a reabilitação para fazer a nossa reorganização. Aí mais controlado, reajustar. É com essa parte que a gente entra. Eu não vou reverter uma lesão, não é nada disso. Só deixando claro. Pra ninguém falar, ai caramba, então agora eu vou olhar tudo. Que eu preciso pra reverter esse AVC. Eu sabia que eu não precisava ir no médico, eu vou na fisioterapia agora que pronto. Não faço mágica. Até tinha anotado aqui, que você já comentou, então eu já vou entrar nessa pergunta. Sim. Eu não lembro exatamente qual é o filme, se você lembrar, se alguém lembrar. Tem algum filme, eu não sei se era desenho também, que tinha um personagem muito grande, muito forte, e ele tinha que fazer coisas muito delicadas e ele não conseguia controlar a força. Eu não sei se é Shrek, eu sei que era um personagem muito grande, e como ele era muito imenso e forte, ele não conseguia, por exemplo, pegar um talher. Quando ele ia pegar alguma coisa, acabava esmagando e quebrava aquilo. Esse filme. Eu não consigo lembrar qual é agora. Mas enfim, esse controle de força, quando é demais também, por alguma patologia, também tem que aprender a ser mais delicado e tudo. Porque a ideia é que você consiga se perceber, como eu até comentei com você antes, nós somos uma grande superfície receptorial, então a gente recebe várias informações e consegue compreender essas informações. Então,
É entender como que eu tô me organizando e aí sim eu me reorganizar. Então, é um processo em que o paciente, ele vai reaprender a se organizar, ele mesmo realiza a sua recuperação, obviamente que com a ajuda muito importante do reabilitador neurocognitivo. Existe alguma chance, e deve existir, Sim. desse paciente se recusar? Então, por exemplo, a família percebe que alguma coisa está alterada ali. Então, essa ação dele não está correta. Ele precisa fazer alguma coisa. Mas ele não quer ou não aceita ou faz meio obrigado. E fazendo obrigado não faz como deveria. Com certeza. São vários fatores. Primeiro tem aquela pessoa que está na fase de negação, que não aceita que teve aquilo. E tem aquela pessoa que vê a imagem da sua lesão e acha que vai ser impossível melhorar. Eu já vi muito isso acontecer, principalmente pessoa que é da área da saúde, que tem um AVC muito grande, considerado uma lesão grande, e acha que é impossível. Mesmo quando tá melhorando, tá tão preso àquilo, aquele conhecimento que ele tem, e não consegue. Então, mesmo avançando, para, porque é perda de tempo, tô gastando dinheiro à toa. E eu tenho uma paciente que era dona da casa, ela mandava no marido, nos filhos e na família toda. E trabalhava, era professora também, então comandava as salas de aula. E aconteceu dela ter um AVC, e ela ficou totalmente dependente da família. Então, alguns momentos que ela tem ainda de ter o controle, às vezes é durante a reabilitação neurocognitiva das sessões. Não comigo, porque comigo ela segue totalmente. Mas quando ela tá em casa, que ela tá andando e o marido ou a cuidadora pede pra ela, orienta isso, como que tá o seu passo, como tá o joelho, ela não aceita. É o momento que ela tem de, digamos que, mandarem alguma coisa. Então, acontece isso. Tem a pessoa, como eu falei, que acha que não vai melhorar, que se entrega. Mas eu acho que, por exemplo, essa questão de achar que não vai melhorar tem muita relação com o tempo? Ou seja, demora para a pessoa ver um resultado com esse processo dessa fisioterapia de reabilitação? Ou é um resultado que rapidamente ela já consegue ver? Porque às vezes pode dar um desânimo. Ela está fazendo já ali há algum tempo, não vê resultado ainda e desiste. São alguns fatores. Obviamente, quando é realizado da forma correta, encontrando onde está a alteração, quando é tudo bem alinhado, que demora um tempo, também por isso que é importante a avaliação, tende já nas primeiras sessões a aparecer modificações, diferenças muito visíveis, até, enfim, em caso, a família começa a relatar, mas pode acontecer sim, pelo perfil do paciente. Então, como ele percebe, como ele se reconhece, como ele pensa, como ele se confronta, que é um perfil muito grande que a gente tem, qual é o perfil do paciente, como ele usa atenção. Enfim, são vários aspectos que se estão alterados, sim, a pessoa tem essa dificuldade para perceber e até por como que tá o raciocínio dessa pessoa, porque tem muita gente que depois do AVC, às vezes demora 2 anos, até mais, para voltar a ter. Então, pode acontecer, com certeza. Porque é um pouco parecido com uma academia, né? Muita gente desiste de musculação, por exemplo, porque tá ali há, sei lá, 3, 4 meses, não vê o resultado ainda, isso aqui não serve para nada. E desiste. Uma vez eu escutei uma frase, inclusive de uma reabilitadora neurocognitiva, que ela me falou, e ela fala para os pacientes, eu uso isso com os meus pacientes e faz, acho que total sentido. Quando a gente coloca uma água para ferver, você liga lá o forno, nossa, é terrível ter que ficar ali esperando aquela água ferver. E de repente ela começa a borbulhar, mas não significa que lá dentro não estão acontecendo os processos para de repente aquela água começar a borbulhar e tá fervendo. Então, a ideia é essa, são pequenas mudanças, modificações que levam a uma grande conquista. E eu também não encaro essas pequenas modificações como algo pequeno. Eu sei que é para o paciente, que muitas vezes isso a gente tem que alinhar as expectativas e como ele está comparando. Você está se comparando com o Léo da semana passada ou você está se comparando com o Léo de 4 anos atrás, antes do AVC? Sim. Isso é importante também. É importante você falou, né? Agora eu fiquei pensando. Essa comparação deve ser fundamental, né? Porque, claro, se ele já está se recuperando do AVC, pegando o AVC também como exemplo, e ele já está fazendo exercício, se ele for comparar com ele mesmo de uma semana antes de começar os exercícios, 2 semanas, 3 semanas, realmente é uma comparação justa e faz diferença. Agora, não adianta ele querer comparar com ele 10 anos antes de ter um AVC. Né? E não que ele não vá alcançar a pessoa que ele era 10 anos atrás, tá? Mas a gente tem que saber alinhar como está sendo essa comparação, porque se eu tenho um AVC, tenho uma grande alteração, eu fico me comparando com aquela pessoa de 10 anos antes do AVC. E é uma comparação muito distante. Então, para que eu vou valorizar? Para que eu vou reconhecer e dar importância para aquela modificação que eu alcancei?
eu não vou dar. Então, o que adianta eu modificar se eu não mantenho aquela modificação? Então, isso é importante até para eu conseguir manter as modificações que são alcançadas. E nesse caso, ele precisa fazer isso, então, pro resto da vida? Esses exercícios pós-AVC ou não? Depois de um tempo... Não, isso. Como que nós organizamos isso? Então, o paciente tem uma modificação. Quando, como eu dei o exemplo aqui de pegar o copo. No primeiro momento, quando ele está realizando, ele ainda tem que se organizar, ele tem que prestar atenção, colocar bem a intenção para segurar esse copo, certo? Mas depois de um tempo, isso vai ficando algo mais familiar, reconhecendo o que é o correto. Por isso que isso é um diferencial. Quando chega um paciente para mim, às vezes ele chega muito feliz que ele saiu andando do hospital depois de um AVC. Andando de uma forma totalmente alterada. A primeira coisa que eu falo volta para a cadeira de rodas. Porque você andando toda hora dessa forma desorganizada e fazendo a sessão comigo 2, 3 vezes na semana, qual que você acha que seu corpo vai entender que é o correto? O padrão, né? Exato. O que você faz desorganizado ou as 3 vezes que você anda comigo e você ainda não tá conseguindo manter? Então, essa é a ideia. Isso também, né? Lembra um pouco, só para dar um exemplo de como o nosso corpo é maluco e ele vai associando padrões e torna aquilo como real, né? Sim. A gente tem sistemas no coração, por exemplo, que se a pressão estiver muito alta e ela permanecer durante um tempo alta, o coração deixa de enviar sinal para dizer que está com a pressão alta, porque ele entende que aquilo ali já virou um padrão. Então aquilo se tornou a pressão normal. Exato. Mas na verdade ela está com a pressão alta. O nosso corpo é muito inteligente, então, Muito. E ele sabe se adaptar muito bem às situações, ao ambiente, às situações que são impostas a ele. Então isso é um cuidado que a gente tem que ter também. Então, é uma dificuldade para o paciente que chega porque ele fala, caramba, eu tô andando, tem muita gente que não consegue andar depois do AVC e você me manda de novo para a cadeira de rodas, mas não é isso, é um processo que é desconstruir também algumas teorias e pensamentos que o paciente e a família têm também, né? E eu acho também que aí tem uma grande importância também na questão de comunicação também, né? Porque o que a gente vê muitas vezes o profissional da saúde fazendo, principalmente o profissional que atende diretamente com o paciente. Sim. E às vezes falar o que ele tem que fazer e acabou. E não tem uma explicação. Eu gosto muito de quando eu vou no médico, por exemplo, ou eu acompanho minha mãe no médico, e o médico ele vai lá e ele explica Exato. o porquê que deu aquele resultado no exame, o porquê que tem que tomar esse medicamento. E é o que você está falando. Para o paciente, ele fala, tô andando. Olha que maravilha, você está mandando voltar para a cadeira de rodas. Mas se você comunica com ele, explica o porquê que ele está voltando para a cadeira, muda tudo, né? Acho que ele aceita Fica muito mais fácil, exatamente isso que você falou, de seguir o que eu tô propondo. Porque a gente vai seguir aquilo que a gente entende que tem sentido. Se eu não explico, não vai ter sentido pro paciente. Então, às vezes, ele até fala que tá fazendo, a família também. Mas não adianta, a gente começa a perceber que alguma coisa não tá se encaixando. E daí, conversando, a família fala, às vezes, de vez em quando. Só em alguns momentos, mas nada que prejudique, ele tá fazendo aquilo. Então, é importante, essa comunicação é fundamental. E eu fiquei com uma dúvida, eu sei que não tá programado, mas é baseado no que você falou. Sim. Porque, por exemplo, eu fico imaginando um paciente que teve o AVC. Certo. Então, obviamente que ele vai ter contato com o médico. Depois ele vai ter um contato com você, fisioterapeuta. Sim. Eu fico imaginando que ele também tem que ter um contato com o psicólogo. Com certeza. Isso é fundamental. Ou seja, é um caso clássico da importância de você ter uma interdisciplinaridade ali, todos os profissionais em conjunto. Eu acho que em todos os casos, porque nós somos um sistema e não ferramentas isoladas. Mas nesse caso, principalmente. Então, por exemplo, eu sou fisioterapeuta, reabilitadora neurocognitiva, mas eu tenho psicólogo para indicar, eu tenho psiquiatra para indicar, eu tenho nutricionista, eu tenho até alguma pessoa que prepara a comida, se necessário, para indicar. Porque é um sistema e se algo tá fora do que a gente considera ideal, vai prejudicar, não adianta. Afetar o resultado. Exato, vai afetar. Então, é importante e tem alguns casos que eu chego para atender que eu falo para a pessoa que ainda não passa, nada disso. Se você não estiver passando com psicólogo ou procurar, eu já falo que eu não vou te atender, porque não vai evoluir, você vai estar gastando à toa comigo e eu também o meu tempo que eu podia estar com outro paciente. É porque também até vai vir aqui uma psicóloga gravar também legal. com a gente, porque a gente tem visto, e até eu estava conversando com ela estava me contando, eu não lembro agora o nome correto, mas já tem um nome de um transtorno que eles vão até adicionar na listagem mesmo de doenças, que é o pós-Covid. Realmente as pessoas desenvolveram transtornos, né, psicológicos pós-Covid, e aí as pessoas desistem, desanimam de fazer qualquer coisa.
E isso deve acontecer também com essa pessoa após um AVC. Com certeza. Que ela tá ali fazendo. Aí se ela não estiver bem mentalmente, ela vai abandonar, ela não vai fazer o que ela tem que fazer em casa e o resultado final vai ser totalmente afetado. E para a família também, porque ninguém está preparado para passar por uma situação dessa e todo mundo tenta fazer o melhor possível e como pode, mas não adianta, ninguém tá preparado para essa situação. Então, para saber lidar, como vai ser a vida agora? Como vai ser lidar com essa nova pessoa? Então, é fundamental. Eu tenho uma outra pergunta também, dúvidas, assim, porque a gente tá falando do não controlar a força, né? E patologias e tudo mais. Eu tenho um caso bem próximo da minha avó, Certo. que infelizmente não tá aqui entre nós. Sinto muito. Ela tá em Santos. E ela morreu. Que bobeira. Morreu. Mas ela tava viva e aí o meu avô tinha tido um câncer na laringe e aí ela tinha que limpar. Ela que ficou responsável por fazer essa limpeza. Com o nervoso, Ele tava com... tinha aqui como se fosse da tráqueo e tal. Ah, certo. Então ele tinha aqui um buraco e ela tinha que ficar limpando isso constantemente. Sim. E tal. E gerou um nervosismo tão grande nela, aquela responsabilidade de fazer isso, que ela começou a desenvolver tremor. Uhum. E a gente achando que era Parkinson, alguma coisa assim, fomos no médico, mas falou, não é Parkinson. Ela desenvolveu esse tremor justamente por esse nervoso, esse estresse todo. Que ela não recuperou. Porque também ela não quis fazer absolutamente nada. Então ela não conseguia segurar para comer. Sim. Mas você vê que, por exemplo, com a mão assim, parada, raramente tremia. Ou tremia muito pouquinho. É quando eu tinha a intenção de realizar algo. Quando ela tinha essa questão da ação, eu preciso pegar alguma coisa e tudo mais. E eu acho que talvez o foco naquilo que ela tinha que estar fazendo, tremia. Não é nem o foco, talvez o foco errado no que ela estava se atentando. Tentando organizar ou não organizando. Nesse caso, existe também uma recuperação da fisioterapia, porque ela não tinha o Parkinson. Sim, então você tinha ali uma alteração neurológica, ela acabou desenvolvendo pelo estresse. Eu vejo que aí são 2 pontos bem importantes. Primeiro, o acompanhamento psicológico, que é fundamental. Acho que mais do que o processo da reabilitação. E sim, entra a reabilitação para entender, você está sentindo a região, como que você percebe que está seu braço, fazer o confronto, se for um confronto útil, como está do lado esquerdo e realiza igual do lado direito, tenta trazer essa sensação para cá também, ou fazer um confronto com uma ação pré-lesional, vamos dizer assim, não é uma lesão, mas podemos usar essa ideia. Quando você realizava essa ação antes, como era? A sensação era a mesma? Se imagine realizando isso novamente, mas trazendo a sensação, isso que é o difícil, né? Imaginar a sensação. Mas é isso, para ela se reorganizar. Então, sim, é possível. Eu vejo que é um quadro muito mais de uma questão também psicológica, bem forte, o emocional, mas com certeza, e dessa forma que eu te falei. Essa questão também você falou que ela tinha que ter feito o acompanhamento psicológico, né? A gente estava conversando antes aqui que nós, os dois, temos família portuguesa, né? Então ela era uma senhora de 85 anos portuguesa. Ela nunca iria fazer terapia, imagina. Se eu levasse ela na psicóloga, ela ia xingar a psicóloga de tudo quanto era nome. Eu atendo uma paciente que tem 96 anos. E eu cheguei, ela teve uma queda, tem Alzheimer também. E no primeiro momento, quando eu cheguei, ela não precisa de fisioterapia. Eu tô ótima. Ela não andava mais, ela tava só na cadeira, mas eu tô ótima. E assim, super lúcida, sabe? Querendo controlar a casa. Aí ela reaprendeu a levantar, depois andar com o andador, agora tá com a bengala e tá super bem. Mas foi difícil, porque ela não entendia o porquê que precisava. Ela fala pra mim assim, eu tenho 96 anos. Será que eu preciso agora reaprender a andar? Por que agora eu vou ter que fazer isso? Então, sim. É um pouco mais difícil nesses casos, né? Mas então, essa ideia que você passou agora desses exercícios, pode chamar de exercício? Sim. Que dá uma pessoa, por exemplo, fazer em casa mesmo, essa questão de lembrar da sensação que ela tinha quando ela fazia aquele movimento. Isso não é bem um exercício, né? É um elemento dentro do exercício ou uma preparação que a gente faz para realizar o exercício. Mas é o que dá para ser feito sozinho em casa e que faz uma diferença absurda, principalmente nesse caso, sabe? Então a pessoa conseguiria fazer em casa. Sim. Se fosse... Mas como que a pessoa consegue... Eu não consigo, por exemplo, se você me perguntasse agora, pega a xícara e lembra como é. Eu não consigo lembrar da sensação
de pegar uma É um processo, é um grande trabalho que é realizado. Então, a escolha da imagem pré-lesional, que a gente chama isso de imagem pré-lesional. Quando eu tenho que escolher, não é simplesmente uma imagem, lembra de pegar a xícara ou algo assim. Vou dar um exemplo, tá? Eu atendia uma paciente que ela trabalhava em um condomínio e ela andava muito nesse condomínio, ela teve AVC e estava com essa dificuldade no andar. E dentro do exercício que tinha sido proposto, eu precisava de uma imagem que ela desse um passo grande. E o que surgiu para ela que era muito significativo? Quando ela estava andando no condomínio, começava a chover, então ela apertava o passo para voltar para a central do condomínio. Então, era um trabalho que ela amava, que ela gostava de fazer e é o que acontecia com frequência. Então, tem que ser algo muito significativo. Isso não vai ser para você, entendeu? Não precisa ser exatamente a mesma imagem da ação, mas uma ação que vai trazer a ideia da sensação, do controle. Outro exemplo, tem uma paciente que estava trabalhando essa questão da espasticidade com ela. Você deve ter visto até a foto, que ela estava com a mão fechada e no final da sessão com a mão aberta. Final não, né? Pronta para começar um exercício. Qual a imagem que foi útil? Era uma professora, ela estava digitando no computador para montar a aula de fisiologia. Então, essa imagem que ela tem que ter uma mão presente, certo? Disposta a digitar, mas que se a gente digita com força ali na tecla, não dá certo. Então, essa imagem foi muito significativa para ela, que pra gente às vezes não é nada. Sim. Mas uma pessoa que amava dar aula, que parou, que tem muita familiaridade com a situação, foi perfeita para ela e se modificar. No meu caso, se eu tiver com a mão assim e falar, você precisa responder um aluno que está reclamando de nota, eu fecho, mas eu não abro nunca mais essa mão. Então essa professora, ela devia gostar muito de montar aula de fisiologia. Não, adorava. Fibromialgia. Certo. Eu também conheço uma pessoa que inclusive já gravou aqui com a gente, que também sofria muito de fibromialgia, dores terríveis. Aí quando estava muito frio, eu não conseguia fazer nada, estava muito calor, ligava o ar-condicionado, piorava também. Aí chegou num momento que eu não conseguia nem mais tomar banho em pé, tinha que sentar. Sim. E aí a fibromialgia, até onde eu sei, aí você pode me ajudar, é uma coisa também um pouco obscura, não se sabe muito bem por que a pessoa desenvolve, como, não tem um tratamento específico. Como que a fisioterapia poderia ajudar nesse paciente? Nesses casos que são, não é exatamente, mas uma ideia de dor neuropática, a gente pode dizer que, primeiro, tem um fator psicológico muito forte ali, às vezes não é identificado. Então, e às vezes a pessoa não aceita que aquela dor que ela está tratando, não que seja algo psicológico, mas sim. que um fator psicológico seu, passado, pode ter influenciado, isso é fundamental. Muita gente faz tratamento com medicamento e que dá muito certo também para controle de dor, porque não é porque você está num processo de reabilitação que, enquanto não melhora, você tem que ficar sentindo dor, não é? Isso não é qualidade de vida, tá? Mas com certeza porque a pessoa tentar reaprender a sensação, porque se você pega uma pessoa que tem fibromialgia e você encosta para ela, o que você sente? Eu só sinto dor. Mas além da dor, o que você percebe? Porque a pessoa às vezes fica tão focada nessa questão da dor, então que ela para de ter uma boa organização, então o tronco não fica bem orientado, os passos, começa a andar com compensações, então trabalhar nessa parte e acaba que a pessoa vai melhorando da dor também, porque quando você leva a atenção, você compreende a região, melhora essa dor. Muitas vezes a gente tem dor porque o nosso sistema nervoso não entende o que está acontecendo naquela região. Quando é entendido, vai melhorando. Então, além desse controle da dor, para a pessoa se reorganizar e mudar a forma de atenção e de reconhecer o seu corpo. Ou seja, não é uma questão só muito física, me parece, né? Não. Uma coisa assim, localizada de, minha dor é aqui, então deixa eu trabalhar É um sistema, aquilo que eu falei do perfil do paciente. Então, essa parte cognitiva é fundamental, é com isso que a gente trabalha. Essa reorganização desse cognitivo, essa parte que está alterada, que leva a essa alteração física, visível. Uhum. Então, como a pessoa presta atenção, como ela se reconhece, como ela se representa, como ela confronta, como é o agir dela. São vários processos que são interligados. Se afeta um, consequentemente, outros vão estar alterados. E no caso, por exemplo, você estava comentando agora, eu fiquei pensando, eu também já vi casos em que a pessoa ela tá andando. Sim. E ela tende a ir, não chega a cair nem nada, mas ela vai andando meio que em diagonal. Então ela tá andando aqui e ela vai, tromba na pessoa que tá do lado. Sim. Aí faz exame, ouvido, tá tudo normal. Uhum. Pode ser uma questão também muscular, que ela precisa compensar alguma coisa.
Primeiro que tem, às vezes, alguma questão anatômica, que é algum encurtamento, isso existe. Mas sim, pode acontecer. Às vezes a pessoa não está distribuindo bem o peso, a pelve, que é onde controla a nossa distribuição de peso, não está avançando bem para os dois lados, e às vezes a pessoa não percebe isso. Eu até tenho uma paciente, acho que é um vídeo bem famoso que tem, que você deve ter visto isso da paciente, e ela, então, estava andando e de repente ela ia esbarrando. E em casa ela vivia cheia de hematomas e ela não entendia o porquê, porque ela esbarrava e nem percebia que isso acontecia, uma paciente pós-AVC. Mas se você olhasse, ela não tinha alteração nenhuma, você não sabia que ela tinha tido um AVC praticamente, mas tinha essa dificuldade. E a questão dela era a orientação da pelve. Então, sim, é bem possível. E aí, só. Desculpa a palavra só. Mas assim, fazendo toda essa parte desse... Não só da fisioterapia, porque a gente tem um médico envolvido, tem um monte de coisa envolvida. Mas pegando só o teu trabalho, já conseguiu fazer com que ela voltasse, então, a caminhar numa linha reta. Essa paciente tinha tido um AVC há uns 3 anos e meio, vamos dizer assim. Já tinha passado com vários tipos de fisioterapia, médicos, vários medicamentos. Ela tinha até pensado em fazer um cortinho no nervo para tirar a sensibilidade da região. Porque o que acontecia? Com essa confusão, desorganização que ela tinha no corpo, ela não tinha percebido, obviamente, que era por isso, mas ela desenvolveu enxaqueca. Então, ela veio para mim, na verdade, pela enxaqueca. E, obviamente, como a gente tem um olhar observador, trabalho com isso, eu percebi esse andar dela. E daí que ela começou a perceber em casa. Ela não tinha muito nem noção disso, entendeu? Então, tinha enxaqueca, mas ela andava, vivia machucada. E, organizando isso, ela parou de ter enxaqueca. Então, era essa desorganização do corpo, do organismo. Ela entrava nesse conflito e dava enxaqueca. Interessante isso. Aí eu também já, por exemplo, nessa questão, ela tinha um problema ali dessa compensação dos lados e isso afetou na enxaqueca. O que eu tenho visto hoje em dia é as pessoas terem uma alteração grande na curvatura da coluna. Sim. Eu já vi estudos falando que é porque hoje em dia está todo mundo no celular e aí afeta a cervical e vários outros motivos. E quando a gente tem uma alteração de coluna, na minha cabeça, isso também afeta uma coisa meio geralzona, assim. Não fica uma coisa só ali, né? É tudo, na verdade. Porque eu falei, somos um sistema. Então, a dificuldade dela estava aqui na pelve, mas por uma alteração cognitiva. Então, ela não tinha uma boa percepção da região, uma boa representação dessa região, então ela não sabia como orientar. Então, a consequência era aqui, mas não era aqui o início de... É a mesma ideia da coluna. Mas você acha que hoje em dia as pessoas estão realmente tendo mais dessa alteração de curvatura e isso está levando a problemas maiores nesse objetivo final, nessa ação? A pessoa apresentando alguma alteração que você vai ver, tá um problema lá na coluna, uma escoliose. Hoje em dia a gente usa cada vez mais o celular e a gente não tem a ideia de se atentar como está a postura, essa parte, então tem essa questão sim, e você vai ficando dessa forma, e a tendência é, quando eu levanto, eu ficar andando dessa forma. É aquilo que eu falei, da pessoa que anda o tempo todo de uma forma desorganizada. Se eu tô o tempo todo assim, a tendência é, quando eu levantar, eu vou manter esse posicionamento. Mas, se você tenta prestar atenção em como tá a sua organização, se você pratica atividade física, musculação, que eu acho algo essencial, isso pode ser evitado e também melhorado. Porque pode ter uma relação também grande aí com fraqueza muscular, ou não? Pode. Questão de postura mesmo. Uhum. Tem caso de fraqueza muscular, mas hoje em dia é mais uma tendência a ficar assim relaxado, entendeu? É igual se eu tô aqui na cadeira. Tô aqui participando com você, eu fico de uma forma mais organizada, mas obviamente eu não tô com ninguém, eu tô no celular, a gente vai... Sim. E se você não se atenta ao seu próprio corpo, isso realmente vai... Mas por quê? Que, por exemplo, que nem você falou, se eu não tivesse aqui, agora eu ia estar mais relaxada. Ou seja, querendo ou não, a gente associa a essa postura ruim a algo mais confortável, a algo melhor, mais prazeroso, sei lá. São extremos. Essa postura Sim. aqui já não é tão confortável. São extremos, tá? Porque a gente tem essa ideia que também essa postura extremamente ereta é o correto. Não, isso daqui a gente não consegue manter, também é um extremo. Agora, eu ficar extremamente jogada
também não dá certo. A gente tem que encontrar Mais ou menos. esse equilíbrio, exato. E cada um sabe da sua anatomia, depende do local que eu tô sentado também. Isso a gente vai reorganizando, é saber também se adaptar às situações. Essa poltrona que a gente tá usando aqui, ela dá uma tendência grande, a gente dá uma relaxada aqui. Sim, Então toda hora a gente se olha. Olha e se organiza. E a gente fica se olhando aqui, a gente fica melhor, ó. Agora estamos bem, com a postura boa. Eu sempre, desde criança, eu escuto sempre minha mãe falando assim, olha a mala. Ela sempre falava que eu tava com uma mala. Ai, a minha mãe que queria pôr cabo de vassoura em mim. Eu sempre escutei minha mãe falando, olha a mala. Então eu sempre dava aquela ajeitada, né? Então... São extremos, hein? Sim, a vida é uma questão de equilíbrio, né? Exatamente. Então a gente tem que saber equilibrar, nem tanto para um lado, nem tanto para outro lado. Outra questão também que eu queria comentar aqui, que depois tem um assunto polêmico, mas eu vou deixar a polêmica pro final, Tá bem. que é para gerar corte. Gera o corte na polêmica. Ótimo. E lembrando também que qualquer resposta da pergunta polêmica, quem vai dar a resposta é a Vitória. Então, a polêmica vai em cima dela, depois no final a gente passar o Instagram. Eu vi também lá no seu Instagram, depois sigam o Instagram da Vitória, que eu vi você falando também a questão do andador para criança. Andador, tatame e tudo mais. Hoje em dia eu acho que não tem tanto as crianças utilizarem o andador, não sei. Mas eu vi uma coisa que eu achei bem interessante lá, que tem um pouco a ver com o que a gente estava falando agora, do corpo entender um certo padrão ali, né? A criança no andador, ela não anda exatamente normal como ela andaria se ela estivesse solta, né? Então isso também atrapalha esse desenvolvimento da criança? Com certeza, porque no andador a gente tem ideia que a criança tá em pezinha, mas na verdade ela tá suspensa ali, certo? Então vai sendo empurrado o andador, ela não tem esse desenvolvimento, os estímulos necessários em membros inferiores. Ela fica suspensa ali naquela posição, não é que ela tá se organizando para manter, ela tá travada ali dentro. Além disso, quando a criança tá no chão, ela vai tocar nos objetos, ela vai sentir a temperatura, então ela vai captando informações e criando o seu próprio mundo. É assim que a gente cria o nosso próprio mundinho, é com as experiências que a gente tem. Se a criança está no andador, isso fica muito limitado. Então, atrapalha o desenvolvimento, não só anatômico da criança, mas essa parte cognitiva também. E, infelizmente, muitas crianças viram o andador. Tem muitos casos de, enfim, fraturas e até piores por bater a cabeça com o andador que vira. Não é algo seguro. Então, essa ideia de que do chão não passa... Mais ou menos aí, né? É isso, entendeu? Fica no tapete, coloca um tatame pra criança. Aí também eu fico imaginando, que nem você falou, que ela fica suspensa, né? Uhum. Ela não deve criar também uma força nos membros inferiores, porque ela não tá utilizando eles de verdade, né? Ela tá meio... Porque o desenvolvimento é crânio caudal, certo? Sim. Então, tudo bem, ela tá com a cabecinha orientada, você acha que ela tá em pezinho, mas na verdade ela tá suspensa, ela não tá tendo que organizar o tronco. Ele tá travado ali. É a mesma coisa de quem usa uma cinta porque acha que vai melhorar a dor na coluna. Não é você que tá se organizando. Você tá tendo uma compressão ali. Sim. Entende? E essa questão da criança explorar, pro desenvolvimento também infantil, fundamental, né? Exato. De ela sentir, que nem você falou, sentir, por exemplo, temperatura, textura, tudo isso muda completamente no desenvolvimento, né? E eu tenho uma outra dúvida, surgiu agora também. Porque, por exemplo, a gente tem alguns sensores de sensibilidade, né? Nas mãos, nos pés, na pele, de uma forma geral e tal. E tem algumas que estão bem nessa parte bem mais superficial, assim, da pele, que é quando a gente sente aquele toque sutil, aquele leve. Sim. E aí, nos livros, geralmente a gente encontra eles falando sobre esse tipo de sensor como sendo toque de cócegas, que é aquele toque bem levinho, como se fosse para fazer cócegas, né? E eu acho muito curioso a ideia de rir quando alguém faz cócegas, né? Tem até uma teoria muito boa que fala que a gente ri quando faz cócegas por conta de dois pensamentos conflitantes, um positivo e um negativo. O positivo é a pessoa não tá me fazendo nenhum mal, e o negativo é ela tá encostando no meu corpo sem minha permissão. Então esses dois pensamentos conflitantes ao mesmo tempo faz com que o nosso cérebro não saiba. Nossa, eu não sei. E aí nunca fiz esse pensamento. Essa teoria chama Benign Violation Theory, é do Peter McGraw.
Só que é o fato da gente rir. Eu vou pesquisar. Mas eu fico pensando o seguinte, mas e a questão mesmo tátil? Será que ela não tem nenhuma influência? Você diz do Dar esse toque leve e sentir Sim, vontade de... ao meu ver, eu nunca estudei sobre esse ato e também nunca tinha visto essa teoria, mas eu acredito que tenha também essa influência. Que seja somente o... Porque assim, essa teoria do pensamento, ela funciona muito porque quando você faz cócegas em você mesmo, é só positivo. Exato. Então não tem o negativo. Não tem, não então tem. Você não ri. Não ri. Então ok, funciona aí. Mas não é possível. Que não porque assim, são lugares muito específicos, né? Exato. É barriga, aí tem gente que sente atrás do joelho, embaixo do braço. Se fizer no ombro, não é nada. Então eu fico pensando, será que não tem também uma questão de sensibilidade diferente nessas regiões? Eu acho, como eu disse, não estudei, mas eu acho que sim, a mesma ideia do joelho, que dependendo como é feito cosquinha não, mas dependendo do movimento que a pessoa faz... Dá um... Exato, eu acho que tem a ver também o movimento, o estímulo que foi gerado ali na região. É curioso isso. Muito. Eu achei interessante. Mas foi uma pergunta aleatória. Às vezes surgem perguntas aleatórias aqui também. Aí eu vi também na questão que você colocou lá, que são as ações bimanuais. É esse o nome? Isso. Pós-AVC. Que tinha a imagem justamente da paciente com a mão assim, não era? Isso. O que seriam essas ações bimanuais? Ações bimanuais, na verdade, é basicamente tudo aquilo que a gente realiza com as mãos. Tem ações que isso é mais evidente, que você percebe mais do que outras. Então, um exemplo, são quando as mãos trabalham para realizar uma ação, mas cada uma com um papel diferente. Então, tem o mesmo objetivo, mas cada uma tem a sua organização. Um exemplo, quando eu vou escrever uma carta ou escrever no caderno, uma mão está apoiada em papel e a outra está escrevendo com a caneta. Entende? São essas ações. Uma mais simples de entender, que daí todo mundo fala, essa é uma ação bimanual, tocar piano com as duas mãos. Mas, na verdade, outras ações, praticamente todas são, porque são as mãos desempenhando papéis diferentes para um mesmo objetivo. Exato, para um mesmo objetivo. Entendi. Uma mesma intenção. Sim, você falou do piano, eu automaticamente pensei, eu toco bateria, então eu pensei na bateria. Então as duas mãos estão tocando ao mesmo tempo. Sim. Cada uma numa parte da bateria, mas com o objetivo final igual. Então seria mais ou menos isso. Isso. Inclusive tem como trabalhar também com música, essa questão de musicoterapia. A música afeta de alguma maneira nesse tratamento desses pacientes? Sim, pode ser. Fisioterapia. Pode ser muito utilizado. Não é a minha área, reabilitação neurocognitiva não trabalha exatamente essa parte da musicoterapia, mas sim, primeiro para trazer a calma para o paciente que, como a gente falou, tem diversos fatores que são alterados. E também para utilizar de imagens pré-lesionais. Então, já aconteceu de eu usar a imagem com o paciente dessa movimentação, sentir o peso na pelve quando eu tô sentada. E a imagem que surgiu é dele num show. Não lembro qual era a banda, mas ele lembra e lembrava da música. Então, sim, traz algo significativo para o paciente e acaba sendo muito útil. Era um show que ele tinha gostado. Obviamente, para quem... Não, que ele falou, lembra muito desse show, gostou ou não? É que eu levantei e foi embora. Ele veio andando e indo embora. Não. Tá, então beleza. Eu queria... A Vitória trouxe aqui alguns... Como é que eu chamo? Materiais? Pode chamar de materiais. Pode chamar de materiais? Pode. Ela trouxe alguns materiais aqui. Tem como você mostrar quais são? Pode. Você quer que eu traga a mesa pra cá? Acho mais fácil trazer a mesa, sem derrubar nada. Por favor. Ai, roscando fio. Ixi, lá. Porque se é um método diferente, como eu falei, a gente não trabalha com fortalecimento nem alongamento, obviamente o material para isso é diferente. E como eu disse, a gente trabalha com exercícios que levam ao processo de reaprendizagem, certo? De reaprendizado. Então, são materiais que são desenvolvidos para isso. Aqui só tem alguns, porque tem materiais que são muito grandes, pesados, enfim, não dava para trazer. Então, primeiro a gente tem que identificar qual é o processo que está alterado, fazer uma boa avaliação, criar hipóteses do que a pessoa pode estar apresentando de alteração, de acordo com aquilo que eu espero da lesão, observando também ela realizando algumas ações.
de forma espontânea, depois eu pedindo para ela realizar, o que a família relata também, o que o paciente vai relatar. Então, eu já vou criando hipóteses do que pode estar alterado naquela região, que pode ser uma ou mais alterações, tá? Então, por exemplo, aqui, normalmente aqui fica uma prancha que fica travado, isso aqui com a trouxe. Mas aqui, por exemplo, é excelente para trabalhar a relação do punho, palma e dedos com o cubo. Então, o paciente tem que identificar se estou segurando dessa forma, aqui. Então, percebendo como está a orientação dos meus dedos em relação ao punho. Dessa forma, eu estaria segurando aqui, aqui. Obviamente, ele vai fechar os olhos e vai ter que identificar. E daí pode entrar a ideia da imagem pré-lesional. Aqui eu lembro quando eu estava segurando uma caixinha de maquiagem, por exemplo. Aqui tem um paciente que lembra de estar segurando um saquinho de doces que ele foi e comprou no mercado. Então, vai trabalhando essa situação. Eu posso colocar também as texturas no Comer. E daí eu trabalho também essa questão tátil, porque às vezes mais do que o paciente entender o posicionamento, que ele tem essa dificuldade, às vezes ele também tem uma alteração na percepção do contato. Eu posso trabalhar aqui isso também. E tudo isso fica de olho fechado. Tá? Sim, exato. Uma imagem daqui. Exato. Reentender, se reconhecer. Aqui são só alguns tipos de texturas, mas nós temos diversas. Eu posso trabalhar o pé aqui também, por exemplo, paciente que quer reaprender a andar, a levantar, e ele não consegue apoiar bem os pés no chão para isso. Então, que adianta eu querer reaprender a andar se o meu levantar ainda está muito alterado? Então, a gente começa. Primeiro, vamos aprender a levantar, que exige um apoio bom dos pés, que para o andar também vai ser útil. Como eu falei, a gente estende para outras ações. E a gente percebe que, na verdade, são diversas possibilidades, mas vamos dizer que o paciente tem uma alterada percepção da informação de contato. Então, a gente trabalha essa informação aqui, entendeu? Posso fazer confrontos, se for útil para esse paciente, às vezes não é uma opção interessante, dele ter que perceber se são iguais os dois pés. Posso montar de uma forma diferente, coloco o pé ou a mão. Ah, tá. O mesmo pé tá ali, então tá o pé ali. Isso. E um pessoa ele consegue sentir as duas Exato. diferentes. E ter que reconhecer como tá a localização, exato. Daí a gente usa de imagens pré-lesionais. A gente também tem que entender que informação o paciente está se atentando. Por exemplo, aqui são texturas que uma é dura e uma macio. Aí tudo bem o paciente usar essa informação, mas às vezes ele está se atentando a informações erradas. Por exemplo, eu estou me atentando que uma é dura e outra é macia, mas às vezes as duas são duras. Então, será que essa é a informação que você tem que estar buscando no seu corpo? Sim. Porque isso aqui é um material que leva a percepção do corpo. A gente tem que entender a informação que o corpo está trazendo disso e não se atentar a isso. Porque senão isso aqui não se reabilita. Quem precisa de reabilitação é o corpo. Sim. Então, por esse motivo também que é importante, por exemplo, que esse paciente ele não esteja observando o que ele está encostando. Exato. Primeiro a gente explica o exercício, obviamente, para o paciente entender o que vai ser feito, qual é a ideia. Eu posso perguntar para o paciente para entender também como está o raciocínio dele. Fazendo dessa forma, o que você acha que eu vou te perguntar? Porque sempre tem uma pergunta dentro do exercício. Essa pergunta que o paciente tem que resolver mediante essa boa percepção, reconhecimento e organização. Certo. E aí, aqui também é para textura. Isso, são outros tipos de texturas que eu posso usar em outros materiais. Por exemplo, aquele que você viu do tabelone. Então, o tabelone é uma placa com ímã e tinham vários quadradinhos e dentro eu posso colocar essas texturas. Então, o paciente, por exemplo, que eu estava trabalhando esse alcance para pegar um copo na prateleira de casa. Ela não tinha essa boa organização. Então, trabalhando isso com ela ter que entender se foi em um determinado local combinado ou se foi em um outro. E daí ela fazia a confirmação mediante ao toque com a textura. Que daí eu também trabalho essa questão da sensibilidade. E aí é engraçado, curioso, na verdade, sim, de imaginar que a pessoa tenha essa dificuldade, né? Que pra gente que não teve nenhuma lesão, é uma coisa super tranquila. Tá, coloquei minha mão aqui, eu já sei que tá ali. E normalmente a pessoa chega, às vezes, sem ter consciência dessa alteração. Que você pergunta, já vi muito paciente assim que teve o AVC e pergunta, como você percebe a mão? Não, percebo muito bem. Ou que chega com uma pequena alteração no andar e, não, eu só vim pra cuidar da mão, porque o meu andar tá ótimo. Mas quando eu vejo a pessoa andando, não tá ótimo, entendeu? Tem
elementos a serem melhorados ali. Então, isso é um processo também que faz parte da pessoa perceber que existe uma alteração. Porque se eu não percebo, se eu não me dou conta, para que eu vou querer mudar? Mas aí, nesses casos, nem a família percebe? Não, percebe. Às vezes a família percebe. Já teve casos da família não perceber, porque não era muito atenta à pessoa, mas não sabia ter esse olhar. Por exemplo, aquele caso da paciente que eu falei, que andava esbarrando em casa. O filho, que é fisioterapeuta, tinha percebido e comentou comigo. Ela sabia que vivia machucada, mas nunca tinha associado o andar. E a filha, que vivia com ela, que estava o tempo todo junto, nunca tinha reparado. E às vezes também pode passar como uma coisa só, minha mãe é tão distraída. Exato. Né, e não sabe que tem realmente uma alteração. Ela é muito desastrada. Pois é. Essas pessoas de gêmeos sempre jogam pro signo. Signo não é nada científico, hein, galera? O que é esse daqui? Essa aqui? Isso. É uma pirâmide. Isso aqui é um ímã, tá? Então eu posso colocar, não, obviamente não essa aqui. Tem várias possibilidades e formatos. Aqui eu trouxe os quadradinhos. Então, vou montar aqui um exemplo, tá bom? Pra gente utilizar. Já tinha visto esse material? Nunca vi nenhum desses. Ok. Vou começar de uma forma que parece simples, mas para a pessoa que tem essa alteração no contato não é. Por exemplo, eu posso colocar aqui essas duas texturas. Essa aqui é de carpete, que é como se fosse de borracha. Obviamente, o paciente vai poder sentir todas essas opções antes ou não. E vamos dizer que eu coloco uma aqui desse outro lado. A pessoa sabe, então, que ela vai sentir vão ter 3 informações aqui de contato. E daí ela tem que identificar o que eu sinto aqui no polegar, tá? É igual o que eu sinto no meu dedo médio, é igual o que eu sinto no meu indicador ou não, não é igual a nada disso, para trabalhar essa informação tátil. Mas além disso, se a pessoa tá com espasticidade e irradiação, ela não consegue fazer de forma correta o exercício. Então ela também tem que se preparar, se organizar para realizar esse reconhecimento e trazer essa percepção tátil, essa representação das digitais, que é muito importante também e que às vezes o paciente perde. E aí, no caso... Esse é só um exemplo, são diversos. Sim. Tá? Ele também, nesse exercício, ele também tá de olho fechado? Sim, ele sempre fecha e vai para a sensação para responder. Depois, quando autorizado, ele abre para ver, para confirmar, para a gente conversar, discutir também, porque às vezes a pessoa percebe, mas o raciocínio que ela montou, ela me dá uma resposta errada, mas eu percebi que ela reconheceu. Mas aí, nesse caso, por exemplo, se tem alguém assistindo e faz em casa um teste, obviamente não com esses materiais, mas faz um teste e ela não tem essa sensibilidade, ela não consegue distinguir exatamente o que ela está encostando. Sim. Isso também é um fator que a pessoa tem que depois procurar alguma ajuda. Com certeza. E também entender o porquê que ela não percebe. É essa questão tátil que tá difícil. Ela não tá conseguindo distribuir ao mesmo tempo a atenção entre os 3 dedos. Então, são várias possibilidades. Entender, mas com certeza, porque isso futuramente, se já não está trazendo, vai trazer alguma alteração para a região. Mas agora me deixou encucado com uma coisa. Eu posso... Claro. É possível... É possível. Era a minha dúvida. Quando você fala assim, distribuir o foco, não sei se o foco é a palavra, nos 3 ao mesmo tempo. Eu fiquei pensando, mas não dá pros 3 ao mesmo tempo. E dá. Eu falei da ação bimanual. Vamos pensar, você tá com a guitarra. Bateria, desculpa. Você não presta atenção nas suas mãos ao mesmo tempo? E no pé, que tá ali também, que eu não sei o nome, mas que tá... Sim. Mas você pode não se dar conta, mas você faz isso. Não é uma coisa que eu fique focado. Infelizmente, vai no automático. Coisas que a gente só percebe que realiza quando perde ou tá sem alteração. Ou, quer dizer, está com alteração. É só assim que eu percebo que eu realizo. É que nem eu tava até comentando com os alunos. A maioria dos problemas neurológicos, né, das doenças, das patologias, só sabe quando tem um problema. Exato. Você fala, então isso aí tá associado com linguagem. Porque enquanto não tá alterado, você não percebe muito que você realiza isso. Sim. Como eu falei de estar com a mão apoiada no papel e a outra estar escrevendo com a caneta. Mas não tô distribuindo atenção. Então, fica com uma mão espasticidade que você não consegue distribuir atenção para você ver se é tão fácil assim digitar, se a folha não vai sair do lugar. Tem uma distribuição da atenção ali. E eu tava pensando esses dias também numa questão, por exemplo, movimentar o pé. Sim. O pé, pelo menos eu acho, ele não tem a mesma agilidade das mãos. Você movimentar o pé,
parece que leva um tempo um pouco maior e tudo mais. Se não é só o pé, né? Tem todo um peso aqui. Só que eu tava dirigindo esses dias e a gente não fica focado no pé. E o pé, ele sai do acelerador pro freio muito rápido e fica nesse movimento. Você não fica focado ou você não percebe que você tá... Essa é a minha pergunta. A gente não tá prestando atenção. Exato. Eu acho que eu não estou prestando atenção, mas provavelmente tem algo muito ligado ali, Claro. associado com a minha visão. Na hora que eu vi, eu tenho que movimentar o pé. Então, talvez isso a pessoa também acabe perdendo em algum momento. E aí que ela percebe que tem alguma coisa errada. Até porque... Posso ficar em pé? Por favor. Tô aqui, certo? Quando vou dar um passo com o pé esquerdo, se eu desorganizar o meu pé direito nesse momento, muda todo o meu andar, o meu equilíbrio. Enfim, a minha ação fica alterada. Então, tudo bem, eu tô dando um passo com o pé esquerdo, mas se esse aqui muda a sua organização, já altera tudo. Tem que estar ali. Exato. Daí eu vou dar um passo com o pé direito. Se eu levo toda a atenção só pro pé direito e o esquerdo, que já tá apoiado, desorganiza, então a gente não percebe, mas a gente faz isso o tempo todo. Exato. Caminhar é isso, né? É o tempo inteiro você tentando manter tudo certinho. Igual existe a bimanualidade, existe a bipodalidade. Daí você pergunta, me fala uma ação de bipodalidade que você realiza. Aí o pessoal fica pensando em ideias mirabolantes de ações, mas você não anda? Andar não é o mais básico, né? Exato. É verdade. Só uma dúvida que eu tenho, dúvidas completamente aleatórias. Mas é que você falou negócio de andar, se você não souber, não tem problema nenhum. Claro. Lembrando que aqui a gente não sabe tudo e tudo mais. Jamais. Sabe quando, por exemplo, a gente tá na rua, Sim. estamos andando, e tá andando normal. Do nada, uma perna sua falha, você dá aquela... Sim. Você dá uma dobradinha do nada ali. Ali é uma falha no joelho, é uma fraqueza muscular, é um mecanismo... São várias possibilidades. Você pode ter uma fraqueza muscular ali, que tem que ver da pessoa. Pode ter uma falha da comunicação, assim, de milésimos de segundos, mas que leva a isso. Pode ter a percepção ter sido alterado. Você às vezes está num solo irregular, mas não que fez o seu pé virar, mas a sua planta do pé não percebeu essa alteração, então mudou o seu andar. Então, porque assim... É possível. E assim, é uma vergonha. Porque você tá andando na rua... Acontece quando você tá sozinho. Tem que ter muita gente perto. Uma galera andando e você tá com aquela cara de sério. Não, estou ocupado. Aí do nada, no meio da galera, você dá uma caidinha. Caidinha nada, eu despenco mesmo. Então. Não, eu por enquanto só foi uma caidinha. Eu já despenquei. Tropeçar na rua, lógico, quando tem alguma coisa muito grande na frente, tudo bem. Mas quando a pessoa passa a arrastar o passo, ou seja, ela já não levanta normalmente. Isso é uma alteração. Isso é uma alteração. Então ela tropeçar constantemente, quando não tem nada ali, ela só tá... Pode ser fraqueza, pode ser falta da organização do passo, da intenção. Por exemplo, eu já atendi paciente, até te mandei isso, que teve uma luxação no tornozelo. Sim. E foi jogando futebol, mas não melhorava. Daí depois de 3 meses que ela procurou fisioterapia, porque ela não tinha dor até então, mas o inchaço também não diminuía e de repente uma hora ela começou a ter dor. Daí tava impedindo ela de jogar, aí sim ela foi procurar. E ela queria fazer fortalecimento, alongamento, e eu falando que não era isso que ela precisava, não, vamos fazer isso, tá bom. Até que não tava evoluindo, ela não tinha mais dor, ela tinha força, tudo, mas continuava inchaço. Eu falei, posso fazer o que eu quero e eu acho que você precisa? Porque eu percebi que ela não distribuía bem o peso na planta do pé. Então, trabalhando isso, em uma semana, ela parou de ficar com inchaço no tornozelo. Então, ela distribuía de uma forma que não era tão grande, mas acontecia essa alteração, distribuir mal o peso na planta do pé e sobrecarregava muito uma região. Então, que dava o edema e também que foi o que causou essa torção no futebol. Levava tanto peso, uma hora... Dobrou. Exato. Tem gente até que, eu não sei se você já viu isso. Eu sou de Santos, lá a gente usa muito chinelo. Sim. Tem pessoas que você pega o chinelo, eu não sei se eu posso falar a marca, mas aquele chinelo que todo mundo conhece. De um lado ele tá inteiro, e do outro ele tá fininho. É isso. Às vezes não vai trazer alteração nenhuma, nunca vai ter uma luxação, uma dor, nada. Mas isso é uma alteração. Mas pode ser em algum momento, ali já pode ser um sinal de que ela tá pisando errado. Sim. E isso pode gerar depois uma lesão. É o que eu falei, tem que entender, ela tem um encurtamento, algo assim, é algo anatômico, ou tá sendo uma organização errada dessa pessoa? Outra dúvida agora também aleatória.
As pessoas que quando estão dormindo, Sim. têm alguns espasmos e dão chute. Essa questão, ela é ela é normal, ela é uma questão isoladamente muscular, tem uma questão neurológica também. Tem uma questão neurológica. Pensa que tudo que acontece nesses movimentos tem algo neurológico que está acontecendo. Então, pode ser um estímulo que foi mandado, alguma desorganização que teve, pode ser por sonho, às vezes a pessoa nem lembra. Isso, sim, é o estímulo que... Tava numa briga no sonho. Exato, é isso. Tava no Krav Maga, no sonho, que já falaremos logo logo. Sim. E deu um socão. Isso. E aí gerou um divórcio, talvez. Provavelmente. Muito provavelmente. Certo. Agora, primeiro vamos falar do Krav Maga. Tá. Eu vou deixar a polêmica pro final. Vai deixar isso aqui? Podemos deixar aqui. Antes da gente chegar no Krav Maga, esse daqui é o do torcicolo que você colocou lá no seu Instagram. E também que eu usei com a paciente que teve a luxação. Tá. Como que, no caso do torcicolo, que eu tenho certeza que muita gente sofre com torcicolo, Sim. como que isso aí pode melhorar esse quadro do torcicolo? Tem diversas possibilidades que levam ao torcicolo, tá bom? Vou falar daquele paciente que você viu, onde eu colocava a espuma aqui atrás, ele tinha que fazer o reconhecimento de qual espuma era, tá? Aqui a gente tem espumas de 5 densidades diferentes, não estão todas aqui. E todas são pares, tá bom? Eu tenho 2 de cada densidade. Então, eu colocava aqui com esse paciente, certo? Era o paciente que eu te falei, até que era o fotógrafo. Usava muito a câmera presa no pescoço e ele tinha tendência a ficar pra frente. E o que eu percebi? Que ele não tinha a percepção do contato aqui posterior, então ele não conseguia se reorganizar. Então, até quando ele tava sem a câmera virada, por muitos anos assim, ele ficou com a tendência a ficar dessa forma. E eu falava pra ele, vamos se reorganizar, ele não conseguia. Ele ia com a cabeça pra trás, ele não sabia fazer essa reorganização. Então, a gente desenvolveu primeiro esse trabalho dele reconhecer o contato aqui nessa região, a informação de pressão. Então, ele tinha que identificar qual espuma era. Obviamente, ele sabia as possibilidades que tinha, o que lembrava ele, aquela sensação. Para ele ir reconhecendo, ter uma ideia, uma representação melhor da região. E aí sim eu consegui trabalhar que ele se reorganizasse. Mas nesse caso, por exemplo, ele teria que parar de pendurar a câmera após esse tratamento, senão o problema voltaria ou não? Não, a gente tem que ser realista. O cara é fotógrafo e trabalha com isso há muito tempo. A câmera custa, às vezes, 20 mil. Você acha que ele vai ficar segurando na mão? Não vai, esquece. Então, mas que ele se atente durante, principalmente depois, que o problema era que até depois ele tava assim, com o pescoço lá na frente. Então, tá, eu tô com a câmera aqui, mas como eu consigo me organizar ainda mais aqui nessa situação? Como tá a minha distribuição? Fazer essa relação e manter melhor possível essa organização. Você falou do fotógrafo e eu lembrei que lá em Santos tinha eu não sei se ele ainda existe, tem um morador de rua que ele ficou muitos anos, ele ficava sentado na calçada. Sim. E ele ficava assim. Ele ficou tanto tempo assim que ele, em pé, ele andava assim. Aqui abaixado e assim. Ele andava assim. E é sério, quem é de Santos talvez saiba desse cara. E ele andava assim, ó, andando normal e assim, ele não conseguia mais voltar o pescoço e a mão também. Ele não conseguiu? Ele tinha alguma alteração lógica? Pra gente, ainda mais que a gente era criança, pra gente ele não conseguia mais. Porque ele pode não voltar. Pra vocês que eram crianças, tudo bem. Ele pode não conseguir voltar, mas ele tem a sustentação pra manter o pescoço, não é que ia cair. Entendeu? Não, Não, aqui a mão acho que era... Mas o pescoço, ele já ficava bem assim. Alteração, algum transtorno que ele ficava assim, obviamente vai causando essa alteração, esse comprometimento da pessoa que fica aqui dessa forma. Então, vai sobrecarregando, mas eu acho que não era o caso. Não, porque eu fico pensando, a pessoa que fica muito tempo numa postura... Se aquilo não vai, o corpo entendendo que aquilo agora é o padrão, aquilo é o normal e ela fica. Exato, e não consegue. Isso vai acontecendo, daí se desorganiza, entende? Mas o fato dele ficar com a... não, aqui eu acho que já era... Mas pode, aquilo que eu falei, você vai fazendo aquilo que você faz repetidamente torna um hábito, porque vai ficando familiar, o seu corpo vai entendendo que é aquilo que você quer, que aquele é o correto a ser feito. Então quem foi de Santos sabe que eu tô falando é verdade. Você
luta. Posso falar luta? Krav Maga. Sim. Há quantos anos? Tem 3 anos. E você já é instrutora de Krav É Maga. diferente, posso explicar. Por favor. Então, eu comecei no Krav Maga porque uma pessoa da minha família pratica e me convidou pra ir fazer uma aula, mas eu fui assim, sem intenção de nada. E eu já fiquei encantada de cara com a metodologia, todos os ensinamentos, os princípios. E eu sempre fui uma pessoa, por exemplo, muito medrosa de andar de motorista por aplicativo. Uhum. Eu sempre tive essa insegurança, eu sempre achei que a gente tem que saber se defender. Sim. Principalmente mulher. Então, eu tava muito animada também por isso. E eu fui me encantando, gostando muito. E no Krav Maga, o Krav Maga Bukh, que é o original, qual é o principal princípio que entra muito com o que eu trabalho? Que a melhor forma de você aprender é ensinando. Então, obviamente, eu fiz todos os cursos, eu fui até Natal, fiquei lá fazendo o treinamento de instrutores. Hoje eu sou faixa azul, depois tem a marrom e a preta. Mas, para alunos abaixo da minha faixa, eu já posso dar aula. Entendi. Então, eu dou aula para esses alunos, que são faixas branca, amarela, laranja e verde. Você dá aula aqui em São Paulo. Isso, aqui em São Paulo. Vou me inscrever lá, então. Pode se inscrever. Porque eu vou entrar na branca, né? Sim, na branca. Então eu vou me inscrever lá e você me dá aula. Sim. Krav Maga não é a luta do Steven Seagal? Eu não sei se... Porque o Steven Seagal, sabe o ator Steven Seagal? Ele é faixa preta em alguma, você sabe? Qual que é a luta? Porque eu acho que... Eu sei que tem alguma... A moça que faz a Mulher Maravilha, sim. Ela é praticante de Krav Maga. Ah, porque ela é de Israel, né? Porque o Krav Maga é uma arte marcial israelense para defesa pessoal. Aham. Então, tem muita gente que pratica, até porque, como eu falei, a ideia é acabar com o inimigo em um único golpe. É excelente para aprender a se defender. E a ideia é que você saiba se defender, enfim, o que você precisar em qualquer situação. Independente da altura da pessoa, o peso. De uma vez só já... E entender também o que vai surgir, o que é mais confortável para mim. Então, para um soco, eu aprendo diversas defesas. Porque eu não sei o que vai surgir na hora, eu não sei a altura da pessoa, eu não sei o nosso posicionamento, eu não sei se tem uma ou várias pessoas que estão ali para me atacar. Então, e acabou casando muito com essa ideia do ensinamento, de aprender, que envolve muito o que eu trabalho também com a reabilitação neurocognitiva. E foi dando super certo, eu me descobri também, porque eu não imaginava que eu tivesse capacidade e que fosse me dar tão bem na área, mas, enfim, é o que eu falei, que a vida encaminha a gente para certas situações, e foi isso. E hoje tenho os meus alunos, bastante alunos aqui em São Paulo, e tem muita mulher que chega para fazer aula porque, eu quero aprender a me defender, ou tô passando por alguma situação em casa ou no trabalho, eu preciso de ajuda, isso aparece bastante também. E acontece de vir muito homem que pratica outras lutas, e chega para fazer uma aula, e eu tenho um aluno que já chegou a falar para mim, eu decidi que eu queria fazer aula com você porque você parece toda delicada e você quase quebrou meu nariz na aula. Então ele falou, nossa... Então funciona. Exato, porque a ideia é essa, que você consiga se defender independente da situação, peso da pessoa, até porque a gente não usa força, é técnica. Uhum. Você pode falar onde você dá aula? Sim, eu dou aula em Pinheiros, então eu dou aula numa academia. Tá. Então, quem quiser também fazer aula, uma aula experimental. Eu dou aula para crianças e adultos também. Obviamente, a aula para criança é separado. Não pode... Porque, peraí, também, né? O tamanho não importa, mas também... E não só isso, porque o que eu ensino para um adulto, eu ensino para criança. Exatamente o mesmo método, o mesmo golpe. Mas eu não posso chegar e falar para uma criança, esse golpe aqui é para matar. Ah, sim. Tem que ter uma forma de lidar com a criança, até porque ela está em desenvolvimento, ela compreende as coisas de uma forma diferente. E eu tenho que ter esse cuidado também. E também não posso prejudicá-la do adulto e não deixar algumas informações tão claras. Então, quem tiver interessado então, em fazer aula de Krav Maga, além de se tratar aqui na fisioterapia, pode procurar também lá no Instagram. É o Krav Maga Pinheiros Bukh. Olha aí. E aí, falando de Steven Seagal, eu sempre assisti muito filme de Steven Seagal. Eu gosto desse filme ruim, de ação. Percebi. Eu gosto. Steven Seagal, Van Damme. Informação aqui pra gente. Aikido. É isso mesmo. Quer dizer, ele é especialista, não sei.
Aikido, Karatê, Judô, Jiu-Jitsu brasileiro, Shito Ryu, não sei, e Kendo. Mas então é o Aikido mesmo. Sim. Que eu lembro até que ele usava uma roupa preta bem grandona, assim. Acho que tem umas coisas também com uns pedaços de... eu ia falar um pedaço de madeira, e quem faz vai falar, não é madeira. Não é isso. Sim. Mas então, eu gosto desses filmes, assim, esses filmes de ação, Van Damme, assisti muito esses filmes. Sim. E tinha um movimento que tinha nesses filmes, Steven Seagal fazia muito. Ele pegava, o bandido tá ali, fazendo a segurança do local onde tá cheio de droga. Chega Steven Seagal com aquele tamanho todo, no total silêncio, ninguém percebe a chegada dele. Chega o Steven Seagal atrás do cara, o cara não viu, ele faz assim, ó, e vira aqui, ó, e o cara morre. Aí surge agora a quiropraxia e faz um movimento idêntico, e eu tenho que acreditar que ela só vai me trazer benefício, eu não vou morrer. Quer que seja cancelar. Exato. E até onde eu sei, não é uma ciência, né? É tratado como pseudociência a quiropraxia. O que você tem para me dizer sobre a quiropraxia e que as pessoas não vão morrer igual no filme lá do Steven Seagal? Eu vou ser bem sincera, tá bom? Tenho colegas que trabalham com quiropraxia, mas eles têm pelo menos 8 anos de formação, então fizeram faculdade, toda uma especialização, estudaram muito para isso. Funciona e de que forma? Alívio do sintoma, algum reajuste que a pessoa precisa, mas não vai para a causa, tá? Então, o que está causando aquela desorganização que precisa daquele reajuste? Isso não vai ser tratado ali. Esse alívio momentâneo, aquela alteração momentânea. Mas que pode voltar depois de um tempo porque não foi na causa, nessa desorganização que a pessoa está tendo. E o que a gente precisa tomar muito cuidado, que é o que você falou do filme, tem casos de pessoas que, por exemplo, têm AVC por conta de uma manipulação inadequada da cervical. Então, isso é muito perigoso. Tem gente que não deixa de forma alguma manipular a cervical e tem gente que é o meu caso. Eu só vou numa pessoa que eu confio muito e que eu sei que essa pessoa sabe o que está fazendo. E normalmente a pessoa sabe o que está fazendo, é muito cuidadosa, porque ela tem consciência do que pode acontecer. Sim. Normalmente, quando você vai numa pessoa que faz aqueles movimentos mirabolantes que parece igual ao do filme, cuidado, porque essa pessoa às vezes não tem o conhecimento necessário e não sabe o que pode causar aquele movimento que ela tá manipulação. Nas redes sociais, eles postam vídeos fazendo, Isso. E o barulho é muito agradável. Exato. Você fala, nossa, tá instalando tudo, agora eu vou... E a gente, eu fico o dia inteiro aqui. Não, eu tô aqui enquanto você tá falando, não tá certo, mas eu faço isso. Pescoço muito. Exato. E aí quando eles fazem, às vezes, nas costas, você vê ele indo lá com cuidado, ele acha um ponto, aí ele joga o corpo dele inteiro em cima da pessoa, e aí você vê a pessoa, parece que tá livre do problema de novo. Aquele alívio momentâneo, então, algo que precisa de algum reajuste, que pode estar causando dor, sim, não vai pra essa parte da desorganização que é a causa, tá? Uhum. Mas dá esse alívio e tem que ter esse cuidado que eu falei. A gente já viu, tem cada vez mais notícias de pessoas que tiveram um AVC, algo assim, por conta de manipulação inadequada de cervical, que levou a uma ruptura. A pessoa teve então, AVC. Quem faz aí toma bastante cuidado. Tem até onde eu sei... incríveis na área, eu conheço, mas até encontrar esse profissional incrível, então tomem cuidado. Eu até, se eu estiver errando alguma coisa aqui, depois me corrijo, mas se eu não me engano, a revista Questão de Ciência até publicou alguma coisa sobre quiropraxia, falando que é uma pseudociência e tudo mais. Sim. Então, toma muito cuidado. Eu vi esses dias um vídeo no Instagram, eu até salvei o vídeo aqui, depois eu mostro pra Vitória, eles fazendo no cachorro. Não sei se você já viu. Já. Era um Rottweiler até, eu acho. E na hora que tira, o cachorro fica com uma cara muito engraçada, que ele fica super bonzinho. Exato. Então, também quase matou o cachorro, né? Ele ficou bonzinho também. Toda área tem que ter esse cuidado. É igual, não estou querendo falar mal, tá? Mas às vezes você entra no Instagram de um profissional, aí tá escrito quiropraxista, massoterapeuta, neurologia e ortopedia. Não tô querendo... Desconfie, eu não tô querendo falar mal de quem faz isso, cada um sabe o que é certo, mas pensa, se eu vou pegar alguma pessoa pra me tratar, se eu tô com um problema específico,
Eu vou querer uma pessoa que é especialista naquela área ou uma pessoa que faz de tudo um pouco. Eu não tô falando que a gente não tem que estudar todas as áreas, até porque nós somos um sistema. É importante entender de tudo um pouco pra saber o que tá interligado. Mas essa ideia de que, eu já sei tudo dessa área, agora eu vou pra outra. Mentira. A gente sempre tem algo a mais pra aprender, inovação. Então, até pra pessoa que tá se formando, pessoal que tá se formando, pensa... Se vocês vão atender de tudo um pouquinho ou se vocês vão ser especialistas e os melhores naquela área. Então... Eu até costumo dizer que eu acho muito bom quando um profissional fala que não sabe. Olha, isso aí eu não sei muito, porque isso aí não é muito minha área. Ótimo, então pelo menos ele tá focado numa coisa, ele sabe que aquilo ali ele não sabe muito. Por isso que o trabalho também multidisciplinar é incrível e necessário. Total. Agora, pra gente terminar... Sim. Pra depois eu chegar numa outra pergunta final... Para quem está indeciso e está pensando agora, estou terminando meu curso, pode ser de fisioterapia ou qualquer outro curso da saúde, e estou pensando em ir para alguma área, estou pensando em ir para essa sua área que você está se especializando agora. Você acha que é válido, a pessoa deve ir, onde que ela deve ir, o que ela deve procurar? Ok, eu acho que é super válido. Eu vou dizer que isso mudou a minha vida, a reabilitação neurocognitiva, porque... Eu comecei com a reabilitação neurocognitiva de uma forma meio inesperada. Eu sabia que eu queria trabalhar com essa área de neuro, mas eu me senti um pouco ainda insegura no sentido de estar lá com o paciente no estágio, ele não tá entendendo o que ele tá fazendo, mas a professora tá lá, não, é isso mesmo, vai. Acho que a gota d'água pra mim foi um dia que eu tava na UTI atendendo uma paciente e... Fiz a aspiração necessária. Na hora que eu tava indo embora, ela me segurou. Ela não conseguia falar, ela me segurou pelo braço e colocou a minha mão. Ela tinha tido um AVC no lado que tava lesionado. Eu não lembro se ela tinha dor, algo assim. E quando eu fui colocar a mão nela pra começar a tratar, a minha professora levantou de onde ela tava e foi correndo até mim perguntar por que eu tava mexendo ali. E... Não que isso esteja certo, tá? Eu sei que até na fisioterapia tradicional não é assim que acontece, mas a professora virou e falou assim pra mim. Ela tem dor, porque ela teve um AVC, então ela tem dor nessa região, a gente sabe o porquê? A gente não sabe e nunca vai saber. Então não tem por que você mexer aí. E eu fiquei muito incomodada, porque a paciente queria muito que eu fizesse algo, eu queria poder, mesmo sem conhecer ainda a reabilitação neurocognitiva, tinha possibilidades ali. Mas não, é assim e pronto. Exato, aquela ideia de que o diagnóstico é esse, pronto, acabou. E não é algo determinante. Então, eu já estava insatisfeita com isso. E eu morava em Vinhedo, sou de Vinhedo. E eu já sempre tive a intenção de vir para São Paulo por trabalho, sempre quis trabalhar aqui. Eu tenho um primo que é anestesista aqui em São Paulo. E eu conversei com ele se ele não tinha nenhum lugar para indicar para eu fazer estágio. Mas não pensando em trabalhar, para realmente... pegar a prática, algo assim. E ele me indicou o Instituto A Vencer, que fica em Pinheiros, que é o primeiro centro que tem aqui no Brasil que trabalha com a reabilitação neurocognitiva. E eu posso dizer que foi o lugar que mudou a minha vida, onde eu conheci a reabilitação neurocognitiva, que daí fez todo sentido para mim, esse negócio de ter intenção, do porquê que você está realizando aquilo, sabe? De entender o paciente como um todo, de não ficar só usando órtese, porque o paciente não vai conseguir resolver, então faz botox ou coloca órtese. Não, e se ele tentar se reorganizar, ter essa intenção, porque eu vejo que hoje em dia se considera, fez botox, coloca órtese, tá reto, então tá bom. Foi a recuperação e vai para casa. Não. Se a pessoa tá realizando aquilo com compensações, então essa não é a verdadeira reabilitação, a verdadeira recuperação. Não tá recuperado aquilo ali, ele tá com algo travando. Não tem sentido isso para mim. Então, eu conheci no Instituto A Vencer, que é um local incrível, que faz o atendimento que eu faço hoje, inclusive. E com eles eu tive acesso ao centro de estudos lá da Itália. E foi aí que eu comecei toda a minha pós e a especialização na área. E que vai para lá. Sim, vou para lá em abril. Vai para lá em abril. Em Sant'Orso. E toda essa especialização que você faz é em italiano? É em italiano. Inclusive, a primeira vez que eu tive que falar com eles na aula foi terrível. Fala pra gente o que você falou em italiano, pra gente ver o seu italiano. Só para o pessoal entender. Como o método é todo desenvolvido em italiano, logo que eu entrei no instituto, eu não era nem formada ainda, eu já fui atrás de
começar a estudar, mas assim, tinha muito pouco e de repente um dia eles chegaram e me chamaram, olha, vai começar uma pós, só começa, porque dura 3 anos, só começa de novo daqui 3 anos, não é que todo ano começa uma turma nova. Então, se você quiser, daqui 4 dias você tem que dar a resposta que vai participar. Conversei com os meus pais, a gente se organizou financeiramente, deu certo. E dali 20 dias começava, era a primeira aula. Mas assim, eu tinha feito há 15 dias uma aula de italiano, então, e eu não sabia absolutamente nada. Aí eu tinha me programado para falar meu nome, a minha idade, de onde eu era, onde eu morava. E daí chegou na primeira aula, todo mundo se apresentando. Tinha muita gente da Itália, gente da Espanha, do Japão. E daí o professor vira e pergunta assim, e o que você pensa sobre a reabilitação neurocognitiva como um sistema de recuperação? Aí eu já fiquei pensando, meu Deus, eu me preparei para falar meu nome. Então daí eu lembro que eu cheguei e falei para eles assim, io sono Vittoria, io ho 22 anni, sono brasiliana, lavoro em São Paulo e scusa per il mio italiano. Já pedi desculpa na hora e assim, super travada dessa forma, pedindo desculpa já, scusa per il mio italiano, estou imparando italiano. E a hora que eu terminei de falar foi engraçado, porque eles perceberam que eu tava me dedicando muito pra falar ali com eles. Daí eu acabei todo mundo bateu palma, bravo. Então foi isso, mas agora eu já desenvolvo bem melhor, mas a primeira vez eu falei isso. Io sono Vittoria, io ho 22 anni, sono brasiliana e lavoro em São Paulo. E scusa per il mio italiano, ma sto imparando italiano. Eu achei o seu italiano perfeito. Porque você não fala italiano. Eu não falo nenhuma palavra em italiano, mas pra mim é um italiano falando. Mas assim, eu tremia e eu sabia a frase, mas eu fiquei tão nervosa de saber que eu ia ter que falar que eu anotei num papelzinho e deixei do lado do computador. Porque se eu esquecesse, eu já olhava ali o Io sono Vittoria. Sabe que o ano passado eu participei de um prêmio de comunicação científica Sim. da Universidade de Nebraska, nos Estados Unidos. E tinha que falar inglês fluente. Era uma regra, né? E eu assinalei que sim, eu falava inglês fluente. E eu não falo inglês fluente. Então, foi tudo online. E no dia da apresentação, eu fui na casa de uns amigos, que, aliás, daqui a pouco estarei lá também. Sim. Que ele tem um computador que fica interligado. São 2 telas interligadas. Então, nessa tela aqui ficava a minha imagem, mas nessa ficava o texto. Sim. Então, eu li praticamente todo o texto, torcendo para que ninguém fizesse nenhuma pergunta. E ninguém percebeu que você estava aqui lendo. Porque, como era interligado, ficava parecendo que eu estava olhando para a câmera, mas eu estava olhando para o texto. E ninguém fez pergunta nenhuma. Então, foi ótimo. Então, para eles, eu falo inglês fluente. Até o próximo encontro. Se eles forem assistir esse episódio com a legendinha aqui, eles vão descobrir que eu não falo inglês fluente. Para a gente terminar, eu quero que você passe aqui o nosso top 3. Então, para quem estiver assistindo, quais são os 3 exercícios que a pessoa pode fazer em casa, tranquilamente, que você sugere, seja para uma prevenção, seja para um possível diagnóstico para ver que, não estou fazendo isso aqui direito, então talvez eu deva procurar um fisioterapeuta. Top 3 exercícios em casa. Ok. Vamos lá, porque realizar exercícios de reabilitação neurocognitiva, como eu falei, exige um reabilitador neurocognitivo junto, tá? E mesmo assim é muito difícil para quem não é reabilitador, porque a gente tem todo um estudo de como fala, que palavra eu uso para aquilo que eu vou acessar como paciente. Mas tem algumas orientações que a gente pode usar, assim, que são para a vida. Então, aquilo que eu te falei, se eu tô com dor de um lado, tentar perceber como tá a minha organização. Tá, acho que tá ok. Será? Então, confronto com o outro lado, tá bem? Como eu sinto a minha organização aqui, tenta ir para algo bem interno, se concentra, se precisar, fecha os olhos. Se tem dificuldade em fazer sem estar encostado, encosta na parede. Tô dando um exemplo aqui do ombro, tá? Fazer esse confronto, a comparação. Então, esse é o primeiro exercício. Eu não trabalho com fortalecimento nem alongamento, mas se você faz fortalecimento, se você se alonga, isso também é essencial para manter uma qualidade de vida e evitar possíveis, alterações na saúde. E sempre buscar para essa questão da sensibilidade. Como eu falei, o nosso corpo é uma superfície receptorial. Então, como eu estou sentindo de um lado, da outra forma é igual, você precisa, fecha os olhos e tenta entender com muita concentração. Pode usar também dessas imagens. O que isso aqui me lembra?
Não precisa ser a mesma ação que eu tô realizando, até porque também perde um pouco desse propósito, mas isso aqui me lembra em que situação que é significativa pra mim. Mais do que pra você se tratar, esse caso que eu falei, até pra você já perceber, tem alguma coisa que tá errada. Sim. E parar de achar que, é assim mesmo e tá normal, tá certo o que eu tô fazendo. Não, se tá tendo alteração no andar, se tá arrastando, se a coluna tá assim, quanta gente não me fala, não, é assim mesmo, eu fico assim a vida inteira, é de nascença isso. Entende? Não é assim. Então, pra você se perceber, voltar a atenção pro próprio corpo. Perfeito. É isso. Então, muito obrigado por ter aceito o convite. Fala aí, então, por favor, qual que é o seu Instagram para todo mundo seguir? Tá. É Físio_Victoria Sanches, com Z no final. Repete. Físio_Victoria Sanches, com Z no final. Não é S. Então sigam lá para poder conhecer um pouco mais sobre toda essa questão neurocognitiva, tudo isso que foi feito aqui. Lá tem muito mais, tem os vídeos mostrando. Se você achar, depois do que ela falou aqui do top 3, que em casa você percebe que você não está tendo uma sensibilidade normal, conhece alguém também. Ou conhece alguém, ou o caso, por exemplo, minha mãe acontece isso, ela está andando e ela vai esbarrando nas coisas pela casa. Entre em contato também com a Victoria, ou se quiser fazer o Krav Maga. Exato. E num único golpe matar o inimigo. É só entrar em contato comigo. É só entrar em contato com ela, que isso vai ser resolvido. Muito obrigado. Se inscreva no canal, curta, muito obrigada, Léo, pelo convite. Imagina. E quando quiser voltar, estamos aqui. Eu quero. Então, estamos aqui para trazer mais coisas, de repente fazer isso com... Exato. Comigo não. Talvez um paciente, a gente traz, combinar traz um paciente, mostra como que é feito tudo aqui e a gente combina. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau, pessoal.